Bem, glória a Deus. Obrigado, pastor Cabral, que nos conduziu a Deus em oração. E nós queremos ler com vocês o texto que se encontra em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 31 a 33. Apenas esses três versículos. Lucas, capítulo 18, versículos 31 a 33. Diz assim, são palavras de Jesus. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém. E tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia, ele ressuscitará. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós temos como tema dessa vigília, né, dessa jornada de vigília, uma jornada de 24 horas, santidade. Foi nos passado esse tema, santidade, mas eu gostaria de tratar desse tema sob a perspectiva da redenção. A redenção promovida pelo plano salvífico de Deus através do seu Filho Cristo Jesus. Passamos recentemente o período chamado de Semana Santa, em que os cristãos, de um modo geral, enfatizam a paixão de Cristo Jesus. Né? Enfatizam a morte, a crucificação e a ressurreição de Cristo Jesus. Mas muitas vezes nós não paramos para refletir, para meditar no sentido que tem isso, no objetivo, né? O quanto é especial para nós esse fato que é um dos mais importantes do mundo. É um fato que dividiu, é um divisor de águas da história da humanidade. A morte, a crucificação de Jesus e a sua ressurreição. Interessante que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31, relata que Deus, no sexto dia, ao chegar no sexto dia e concluir toda a sua obra criadora, ele viu tudo o que havia feito. E ele chegou à seguinte conclusão. Ele disse que tudo era bom. Ele viu que tudo havia ficado muito bom. Muito bom. Então, ali no sexto dia, Deus concluiu a sua obra e tudo estava perfeito. E perfeito significa, queridos, que havia um estado de harmonia, um estado de santidade, não é? Na relação do homem com Deus. Era uma perfeição. Era uma relação absolutamente perfeita, sem nenhuma mácula, sem nenhuma falha, não é? Sem nenhum entrave. Era limpa, uma relação limpa do homem com Deus. Mas também, no mesmo livro, mais adiante, no capítulo 3, ele vai relatar sobre a queda do homem. Infelizmente, lamentavelmente, o homem cai. O homem passa por um processo de queda por causa da sua desobediência. O pecado da desobediência. Esse pecado é um pecado terrível, porque é um pecado de rebeldia, é um pecado autodestrutivo, ele destrói completamente a santidade do relacionamento homem-Deus, Deus-homem. Então, aquilo que era perfeito, aquilo que havia ficado muito bom, agora, de repente, com o pecado do homem, com a queda do homem, inevitavelmente se rompeu, há uma ruptura. A humanidade criada por Deus, então, estava caída, e caída significa completamente necessitada da redenção. Entendam, queridos e amados, que para termos santidade, e santidade aqui entendido como um estado de harmonia relacional do homem com Deus, um estado de perfeição, de sincronia do homem com Deus, é necessário a redenção.
A redenção só podia ser promovida através do plano de Deus. É interessante que Deus já havia provido esse plano. Deus já havia arquitetado esse plano. Desde antes da fundação do mundo, por Deus ser um ser onisciente, onipotente, onipresente, que sabe todas as coisas, conhece todas as coisas. Ele já sabia que o homem necessitaria de um plano de salvação, que o homem não permaneceria naquele estado de santidade, que o homem não permaneceria naquele estado de harmonia relacional com ele, que algo iria deturpar isso, que o pecado iria desestabilizar e desestruturar isso. E aí Jesus ele chama os 12, né? Os 12 apóstolos, separa do restante, vão para um cantinho e ali ele começa a conversar com esses 12, a explicar-lhes para eles de modo simples, de modo bem objetivo, o plano que iria se desenrolar dali para frente. Ele comunica aos seus apóstolos que tudo aquilo que havia sido dito, né, predito a respeito do Filho de Deus, estava prestes a se cumprir. Eles caminhavam para Jerusalém e se aproximava o grande dia em que Jesus seria entregue aos pecadores, em que Jesus iria sofrer, em que Jesus iria padecer, não é? E Jesus iria ser zombado, insultado, né? Iriam açoitá-lo, iriam torturá-lo e, por fim, iriam matá-lo. Mas também Jesus diz, olha, ao terceiro dia ele ressuscitará. Ao terceiro dia, ele ressurgirá. Ele não ficará para sempre no túmulo. Ele não ficará para sempre no seio da terra. Todos os outros grandes homens e líderes de várias religiões que temos no mundo, eles um dia morreram. Fundaram as suas religiões, fundaram as suas crenças, o seu corpo doutrinário, mas um dia a vida deles teve fim aqui na Terra e eles, ainda hoje, os seus restos mortais permanecem no túmulo. Mas com Jesus Cristo foi diferente. Com Jesus Cristo, se você for visitar o túmulo de Jesus em Jerusalém, ele não estará lá. Ele não jaz ali naquela sepultura, porque ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Ele, de fato, consumou a nossa redenção por intermédio do seu sangue derramado na cruz e, por fim, pelo seu ato de ressurreição. Jesus promove a nossa redenção ali na cruz e consuma a nossa redenção no ato da sua ressurreição. E agora nós podemos, de novo, ter a oportunidade de voltar à santidade com Deus, porque o caminho foi aberto, porque Cristo Jesus, ele se fez pecado, ele se fez culpado, ele tomou uma culpa que não era dele, mas que era minha, era sua, e essa culpa ele cravou lá na cruz. Ele pagou um preço que era impagável, ele pagou um preço que nós, nem eu, nem você, nem ninguém na face da terra tinha a mínima condição de pagar. Deus, através do seu Filho Jesus, ele fez com que nós pudéssemos ter o nosso débito quitado. Nós fomos, então, assim, agraciados, é graça de Deus, não é mérito nosso, não é mérito seu, não é mérito meu, de ninguém, mas é simplesmente a graça salvadora de Cristo Jesus que fez com que eu e você e todos aqueles que assim desejarem possam de novo ter acesso ao Santo dos Santos, ao Santíssimo Lugar e de novo ter essa comunhão com ele. Interessante, queridos, que o pecado, ele provocou a separação do homem com Deus, mas a crucificação de Cristo
trouxe a reconciliação. Nós fomos reconciliados, glória a Deus. O homem foi expulso da presença de Deus. O homem perdeu o seu estado original de santidade, perdeu o seu estado original de harmonia e perfeição com Deus, na sua relação com Deus, mas agora ele novamente pode se aproximar do seu Criador sem culpas e sem medos, porque não há mais uma sentença pesando sobre nós, não existe mais, ela foi cancelada, porque ele pagou o nosso débito. Interessante que o pecado produziu a inimizade e a cruz nos trouxe a paz. Havia uma amizade perfeita do homem com Deus. Efésios capítulo 2, versículos 14 e 16, diz que, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Éramos, por natureza, inimigos de Deus. Éramos alvos da ira de Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, nós somos reconciliados com Ele. Ele agora restaura a paz que outrora foi quebrada. Ele promove a paz nessa relação da criatura com o seu Criador. Também, queridos, o pecado, ele criou um abismo entre o homem e Deus. A cruz construiu uma ponte entre eles. Nós tínhamos esse abismo. O homem estava separado, havia uma grande fenda que separava o homem de Deus. Mas agora nós não temos mais essa fenda, não temos mais esse abismo, nada mais nos separa. Lucas, no capítulo 16, versículo 26, diz: além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, falando a história de Lázaro, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu lado para o nosso não conseguem mais, mas esse abismo agora foi desfeito para todo aquele que nele crê, para todo aquele que confiar em Jesus. Essa ponte agora foi restaurada. Em Cristo Jesus, no seu sacrifício, agora nós temos um trânsito livre. Nós temos o trânsito livre para com Deus. Ele restabelece de novo essa ponte da amizade. O véu agora foi rasgado. Aquilo que impedia de nós adentrarmos ao lugar santo dos santos foi destruído. Temos acesso livre novamente. O pecado também quebrou a nossa comunhão, mas a cruz de Cristo restaura essa comunhão. Efésios 2,13 diz: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Nós tínhamos perdido essa comunhão com Deus, a intimidade que o homem tinha com Deus lá no passado, no Jardim do Éden, aquela comunhão íntima, de sair todos os dias ao cair da tarde, conversar com Deus face a face. O homem tinha perdido, o homem caiu diante de Deus pelo pecado da rebeldia, e o homem perdeu essa oportunidade. O homem perdeu completamente esse acesso a Deus. A criatura, o Criador, em uma dimensão relacional estreita, verdadeira, segura e amorosa, agora não existia mais devido ao pecado do homem. Mas em Cristo Jesus, ali na cruz, levado como cordeiro em sacrifício, ele tomou as nossas culpas, fez-se injustos por mim, por você, e trouxe de volta
restaurou a nossa comunhão com o Pai. Na sua dor e no seu sofrimento, estava Jesus abrindo caminho para que a humanidade pudesse outra vez experimentar uma sintonia de sentimentos, de modo de pensar, identificar-se com o Criador. E nós podemos fazer dessa forma, só podemos ter isso se nós tivermos redenção, porque a redenção em Cristo Jesus, ela necessariamente deve promover em mim e em você a santidade. E a santidade significa comunhão de pensamentos, significa identificar-se completamente com o Criador, significa ter sintonia fina, completa de sentimentos com Deus, com o Pai. É por isso que, queridos, eu quis falar nesta tarde para você sobre a redenção, o papel da crucificação de Jesus, o papel do plano de salvação de Deus em Cristo Jesus, promovendo a nossa redenção, nos redimindo a um estado original. Que estado é esse? Um estado de santidade, a um estado de comunhão plena, a um estado de sintonia real, total, com Deus, com o Criador. Então, o trabalho de Deus foi concluído, consumado ali na ressurreição, tudo feito como planejado por Deus. Ao terceiro dia, diz Atos capítulo 1, versículo 3, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Os discípulos demoraram a crer no que realmente havia acontecido, muitos não compreendiam ainda, não entendiam. Mas não foi a ressurreição de um cadáver qualquer, amados. Foi a ressurreição de Deus, homem, para uma indestrutível nova vida de majestade à destra de Deus. E ali ele consumou a nossa redenção. E, por consequência, nos consumou a nossa capacidade de novamente termos a santidade que tínhamos lá originalmente, no passado, no início da criação. Então, redenção, ela promove em nós a santidade, deve promover a santidade, a busca de Deus, o relacionamento com Deus, não é? Essa sintonia com Deus. Não podemos falar de santidade sem redenção, não pode haver santidade sem uma redenção real, verdadeira, plena, em Cristo Jesus, no sangue de Cristo Jesus. Se nós formos lavados no sangue do Cordeiro de Deus, necessariamente, em consequência, nós também teremos a santidade, iremos buscar essa santidade, iremos buscar essa sintonia, porque é o passo natural, redenção, santidade, né? Começou com o sacrifício de Jesus, a sua ressurreição, a sua redenção consumada em nossas vidas e a santificação, sem a qual ninguém poderá ver a Deus. Então, em tempos difíceis como nós estamos vivenciando hoje, queridos e queridas irmãos e irmãs, nós precisamos cada vez mais estar conscientes do nosso chamado. Qual é o nosso chamado? Chamado para sermos santos. Nós somos chamados para sermos santos. Deus nos chama para vivermos uma vida de santidade. E essa vida de santidade, ela só vai existir, ela só vai estartar, ter um início e realmente acontecer quando nós formos, de fato, lavados e redimidos completamente pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, a sua redenção em nossas vidas. Que Deus nos ajude, porque em tempos difíceis como este que nós estamos atravessando, o pastor Cabral orou no início pedindo por aqueles que têm se afastado de Deus. Muitas pessoas, nesses tempos difíceis, crises
para todo lado, caos para todo lado, têm se afastado de Deus. Ao invés de buscarem a Deus, elas estão se isolando, elas estão se afastando, indo no sentido contrário de Deus. E por causa disso, elas estão sofrendo e vão sofrer mais e mais, porque longe de Deus não há alegria, longe de Deus não há comunhão, longe de Deus não há paz, longe de Deus não há segurança, longe de Deus não há força, não há condição alguma, humanamente falando, para, de fato, alcançarmos a vitória. Mas em Cristo Jesus, nós podemos ter a certeza, a garantia de que a vitória será nossa. Nós vamos passar tribulações? Vamos. Nós vamos passar perseguições? Vamos. Nós vamos passar por tempos difíceis, terríveis? Vamos. Mas o Cordeiro disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Filho de Deus disse: tende bom ânimo. Nós estamos atravessando, queridos, tempos difíceis e vão ficar mais difíceis ainda. Isso significa que precisamos cada vez mais estarmos próximos, buscando a Deus, seguros, firmados nos passos de Jesus. Lembra que a palavra de Deus nos diz, no Evangelho de João, que Cristo Jesus é a pedra fundamental, a pedra angular, é nele que nós vamos nos apoiar, nós vamos nos fundamentar nele, ele é o fundamento, ele precisa ser o fundamento da minha e da tua vida, da vida de todo aquele que almeja uma vida, uma nova vida, uma vida em uma nova dimensão, né? Em um novo formato, uma vida abençoada, uma vida completamente diferente do que se conhece na matéria, né? Então, perseguições vamos sofrer, estamos sofrendo já. As pessoas querem fechar as igrejas, as autoridades querem fechar as igrejas, não é? As pessoas querem limitar a obra de Deus, as pessoas querem travar, as pessoas estão buscando todas as formas, e tudo isso, queridos, que está acontecendo, não se engane, não é por acaso. A pandemia e nem as demais coisas acessórias a ela é por acaso, e Deus está no controle de toda essa situação. Deus tem propósitos a realizar em toda essa situação. Deus, ele não foi pego de surpresa. Deus, ele não foi pego sem saber o que estava acontecendo. Deus não foi pego de calça curta, como se diz, porque não sabia, não. Deus está conduzindo a nossa história, queridos, e eu tenho certeza que os propósitos eternos de Deus estão se cumprindo dia após dia, com ou sem pandemia, com ou sem crise de qualquer ordem. Incrível que, juntamente com a pandemia, outras crises estão se agregando a ela, crise política, crise institucional, crise econômica, mas nada disso deve ser capaz de tirar a nossa paz e a nossa segurança em Deus, porque Ele prometeu, queridos, para mim e para você, dar-nos uma paz, que é uma paz diferente, que é uma paz eternal, é uma paz que ninguém no mundo pode dar, mas também ninguém no mundo pode tirar. Glórias a Deus por isso. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça, que Deus te ajude a se santificar cada dia mais. E aqui eu termino lembrando que está escrito em Apocalipse: aquele que for sujo, suje-se mais ainda, mas aquele que for santo, santifique-se mais ainda. Isso significa, queridos, que é hora de decisão. Você precisa decidir. Nós precisamos decidir. Não podemos mais ficar em cima do muro. Não podemos. Nunca foi possível isso. E agora, muito mais, precisamos ter uma decisão. A quem nós servimos, né? E a quem nós vamos adorar, a quem nós vamos louvar. É preciso decidir. Santo, santifique-se mais ainda, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, queridos, com a graça e a paz de Jesus. Amém.